febre maculosa brasileira é uma doença infecciosa causada por uma bactéria do gênero Rickettsia. No Brasil, a espécie Rickettsia é a mais prevalente como causa dessa doença. Essa doença bacteriana, ela é transmitida pela picada de um carrapato, chamado amblioma, conhecido como carrapato estrela. O carrapato estrela, ele transmite a bactéria através da picada. Ele pica a pessoa, regurgita aquele sangue e a partir daí a bactéria penetra através da pele, levando a doença. Mas por que é uma doença tão importante? O que a febre maculosa determina de tanta importância? Além de estar aumentando a sua incidência, o número de casos, é uma doença muito grave. A letalidade relacionada à febre maculosa brasileira atinge 40%. Isto é, 4 pessoas em cada 10 que têm febre maculosa morrem em consequência da doença. Por isso, uma preocupação muito grande com o diagnóstico rápido, para que possamos iniciar o tratamento precocemente e que o paciente tenha uma boa evolução. Então, essa é a principal preocupação. Muito bem. O que então de gravidade, como a gente pode reconhecer o quadro clínico da febre maculosa brasileira? O quadro inicial, ele não difere muito de outras doenças infecciosas, como a dengue, como uma gripe forte, como é chamado pela população. Em geral, é um quadro febril, de início agudo, associado a um cansaço, uma astenia intensa, e em torno do 3º e 4º dia, ela começa a evoluir com manchas pelo corpo, que é o chamado exantema macropapular, são manchas vermelhas pelo corpo, inclusive atinge a região palmar e região plantar, e aí o paciente vai evoluindo de uma forma cada vez mais graves, chegando a quadros hemorrágicos, comprometimento pulmonar, comprometimento do sistema nervoso e, se ele não tiver um atendimento rápido, a morte. Essa realmente é uma doença de uma evolução rápida e muito grave. Por essa razão, o médico do pronto-socorro, o médico clínico que recebe esse paciente com esse quadro febril, deve suspeitar dessa doença. E como se suspeita dessa doença? Veja, como nós conversamos, é uma doença bacteriana transmitida por um carrapato chamado amblioma, que é o carrapato estrela, e que ele tem alguns animais que ele é portador desse carrapato. Quais são esses animais onde que o carrapato fica alojado? Principalmente capivaras, equinos, os cavalos, mas o cão aquele cão de rua que fica próximos de regiões onde tem vegetação e coleções de água, lagoas, riachos, cachoeiras, esses locais, eles são propensos ao desenvolvimento do carrapato. Então, junto com os animais, junto com a vegetação e esses locais onde principalmente tenham coleções líquidas, são locais muito propensos a terem o carrapato e, se ele estiver infectado pela Rickettsia, pela bactéria, a transmissão da doença para o homem. A doença tem um período entre a picada do carrapato, isso é uma questão interessante, porque o carrapato ele precisa picar a pessoa e permanecer por um período na pele da pessoa. Esse período é de algumas horas, em torno de 4 a 6 horas. E muitas vezes a pessoa reconhece, na hora do banho, observa um ponto escuro, vê que é um carrapato e tenta retirá-lo. Muito cuidado com isso.
porque o carrapato não pode ser exprimido, não pode ser destruído naquele momento. Precisa tirar com muito cuidado, porque quando você estoura o carrapato, as bactérias que estão já no carrapato se espalham pela pele. Então, o ideal é tirar com muito cuidado, uma pinça mesmo, uma pinça tipo uma pinça de tirar a sobrancelha, aquela pinça habitual, com bastante cuidado, tentar pegar o carrapato com a pinça, torcer a pinça e retirar o carrapato sem destruí-lo, porque a partir do momento que você destrói, você pode aumentar a possibilidade de infecção. Então, bom, mas todo carrapato está infeccionado? Claro que não. A maioria, inclusive, são raros até os carrapatos que estão infeccionados, que têm a infecção pela rickettsia e com potencial de transmissão. Então, entretanto, se você identificar um carrapato e depois de alguns dias começar com um quadro febril, mal-estar, dores pelo corpo, é um sinal de alerta e você deve imediatamente procurar um médico e levar essa informação. Olha, 3, 4 dias atrás, 7 dias atrás, eu retirei um carrapato ou estive numa área onde eu andei a cavalo, onde tinha capivara e deixou de ser aqueles locais pitorescos para uma epidemia muito mais em regiões, às vezes, de lazer, em lugares de pescaria, por exemplo, onde você tem grama, tem um rio, e aí esses animais existem nessas regiões, ou mesmo em parques, o carrapato já foi identificado em parques. Então, essa é uma situação onde, epidemiologicamente, é muito importante você sempre relatar isso para o médico, que você ou tirou um carrapato ou esteve em algumas áreas, porque muitas vezes, mesmo sem identificar o carrapato, você pode ter sido mordido pelo carrapato. Então, a informação de contato no local onde você teve contato com esses animais é muito importante. O diagnóstico específico, ele é através de um exame sorológico. Em geral, você já tem a positividade do exame, né, em geral, a partir do 7º dia de infecção. Ou então você colhe uma sorologia inicial e colhe depois uma outra amostra com 14 dias e vê a evolução de uma das imunoglobulinas chamada IgG. Então você tem uma IgM inicialmente positiva ou em 2 amostras, uma inicial, e você vê a subida dos títulos relacionados à infecção, então é a tua resposta do organismo, a produção de imunoglobulinas da classe G, e você compara o título inicial com esse título depois de 14 dias, e você vai então ver uma evolução, e aí você fecha o diagnóstico da febre maculosa. Bom, outros exames inespecíficos, a exemplo do hemograma, das enzimas, algumas enzimas do fígado, por exemplo, que é a TGO, TGP, algumas outras enzimas musculares também estão alteradas. E são indícios, podem te levar a pensar nesse diagnóstico. Entretanto, é através da sorologia, da imunofluorescência indireta, que realmente você chega a esse diagnóstico. Outros exames, existem exames mais sofisticados, né, o PCR, reação em cadeia da polimerase, existem exames que você pode até identificar no tecido, aí sim, a bactéria propriamente dita no tecido, através de biópsia, de alguns órgãos do fígado, mas são exames que na prática clínica isso realmente não são utilizados. A imunofluorescência indireta é o exame de escolha para esse diagnóstico. O tratamento é feito com antibióticos, existem 2 tipos de antibióticos que podem ser utilizados, a doxiciclina, que é um deles, ou o cloranfenicol, que está na rede do Sistema Único de Saúde, são antibióticos disponíveis, que você utiliza e o paciente consegue ter uma boa evolução se você tratar precocemente. A febre maculosa brasileira, ela está distribuída em muitas regiões brasileiras, embora a maior concentração de casos está na região sudeste,
principalmente em São Paulo, em algumas áreas do interior de São Paulo, principalmente. Sempre com essas características. Local que tem uma coleção de água, tem a presença de animais como capivara, cães de rua, cavalos. Então, esse local é um local propício, áreas de vegetação, é um local propício onde o carrapato está e pode se reproduzir e, consequentemente, a maior chance de infecção. Muito bem. Vocês vejam, 60% dos casos de febre maculosa ocorrem em São Paulo. Minas Gerais também é um outro estado onde tem bastante caso de febre maculosa, mas a grande maioria está restrito à região de São Paulo e região sudeste, embora já tenham tido casos no Paraná, em outros estados, mas são pontuais. A maioria realmente são na região sudeste. Bom, a prevenção, né? O principal da febre maculosa, lembrar que é uma doença de notificação compulsória. Então, o médico, quando identifica um caso, ele tem que notificar imediatamente, mesmo na suspeita. Por que isso é importante? Porque aciona a vigilância epidemiológica, identifica aquela área onde existe a suspeita de febre maculosa, muitas vezes são colocadas placas, né, às vezes até com o desenho do carrapato, tudo mostrando que é uma área que, se você visitar essa área, tem que ter cuidado. E esses cuidados? Numa região como essa, o principal, usar camisa de manga comprida, calças compridas, sapato, sempre preferencialmente uma bota, e roupas claras, para você identificar o carrapato. Às vezes roupas escuras, o carrapato às vezes fica na roupa e você não consegue identificá-lo. Então, roupas claras, e nessas regiões você precisa obrigatoriamente ter essas medidas de prevenção. Bom, mas e se você levou um animalzinho doméstico nessa região, precisa ter algum cuidado? Veja, o cão, né, que está em contato com a grama, com os gravetos, ele é um animal muito propenso a adquirir o carrapato. Não é incomum você, às vezes, ter um animal doméstico, vai para uma região, para um passeio, leva o cão e chega em casa e identifica carrapato. Então, existem os carrapaticidas, né? Medicamentos específicos que você utiliza no cão, então deve sempre procurar um veterinário quando identificar um carrapato no animal para fazer o tratamento do cão para evitar que ele seja parasitado por esses carrapatos, evitando até a transmissão da doença e até o cão como parte desse ciclo e, consequentemente, você ter possibilidade de adquirir o carrapato.